Olá, meus caros alunos do quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando, mais um dia de atividades, mais um dia de aulas, E hoje nós temos aula de geografia agora, Tudo bem com vocês? Então, eu daqui, vocês daí, vamos dar continuidade às nossas atividades diárias, às nossas atividades semanais, tá bem? Vamos lá, hoje, o que é que a gente tem programado para hoje, tá? Hoje nós vamos iniciar essa aula fazendo a correção da atividade que eu deixei na semana passada, não foi? Eu deixei uma atividade na plataforma, a atividade é do livro, tá? Atividade do livro, referente aos conteúdos que a gente já estudou, até aqui, ok? Então, hoje, creio eu que vocês tenham respondido essa atividade e espero que vocês me acompanhem aqui na correção, tá? Quem acertou, muito bem. Quem não acertou, que queira acrescentar ou que queira pesquisar novamente no livro, Vamos lá fazer essas correções, tá? Só não deixem de fazer, porque depois vai servir para as avaliações, certo? Então, vamos iniciando, tá? Lá na página... Gente, só um momento, tá? Página 194, não foi? Que eu deixei primeiro. Deixa eu só me atualizar aqui, tá bom? Página 194. Isso, achei aqui. Gente, nós estudamos lá, a questão da quantidade de pessoas que tem no nosso país, da população. Estudamos as características, já estudamos outros aspectos que são relevantes, nesses estudos da população, certo? Então, na página 194, diz assim: com tantos habitantes, nosso país apresenta uma grande diversidade humana, Como e quais informações podem ser coletadas para se conhecer as características de sua população, Como e quais informações a gente pode coletar, Ou seja, o órgão responsável por nos dar esses estudos, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Não esqueçam do significado dessa sigla, Então, como e quais informações? Então, como é que são coletados, Eu falei para vocês que o IBGE é o órgão responsável por fazer esses estudos da população. Como é que ele faz isso, A gente viu que ele faz de 10 em 10 anos o censo demográfico, não é isso? O censo demográfico que vai fazer a contagem da população, tá? Então, e como é que o IBGE vai fazer isso? Ele faz o censo demográfico de 10 em 10 anos, ele tem um questionário, as pessoas lá que estão responsáveis, por fazer esses estudos nas cidades, nas regiões, Eles têm um questionário e ele vai chegar na minha casa, na sua casa, e vai pedir informações sobre sua família, quantos membros da família, tem hoje na sua casa, São pequenas informações, mas que vai ajudar bastante o nosso país, tá? Então ele pergunta a quantidade da população, não é isso? Pergunta, por exemplo, tem outras informações, tem outros estudos que o IBGE também faz, como eu já falei para vocês. Mas, para conhecer a característica da população, primeiro ele vai fazer a contagem, tá? E os outros estudos? Vai fazer estudos socioeconômicos, vai fazer estudos relacionados ao comércio, tá? Relacionados à saúde da população, vai fazer relacionado à educação, tá?
Então, são vários os temas, as temáticas aí que o IBGE se responsabiliza, tá, de fazer esses estudos. Agora mesmo na pandemia, eu estava estudando algumas coisas, né, sobre o IBGE e eles já fizeram, tá, mesmo não estando em campo, mas eles têm meios, tá, de fazer esses estudos. Por exemplo, eles podem muito bem pegar as informações dos hospitais, tá? Porque todo dia, gente, nos hospitais dá a entrada de quem está com coronavírus, de quem teve mortalidade, né? Quem morreu. Então, o hospital, de certa forma, ele tem esse controle, né? E aí, pode ser que o IBGE tenha pegado esses dados, esses controles, tá? E aí ter feito o seu estudo em cima desses dados dos hospitais. Gente, essas quantidades que o IBGE nos dá são quantidades aproximadas, tá? Não é, ele vai contar um por um da população. Não, ele vai fazer uma amostra, é chamado uma amostra, ou seja, ele pega um grupo, né? Pega uma quantidade de pessoas, né? E aí ele vai fazer os seus estudos, tá bom? Então, essa questão daí da página 194, o IBGE faz dessa forma, tá certo? Então, resumindo, como e quais informações podem ser coletadas, né? Através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o censo demográfico de 10 em 10 anos, né? E vai pegar informações sobre a população, estudos sobre a saúde, sobre a educação, sobre o comércio, tá bom? Vocês podem estar colocando isso aí. A outra página que eu deixei foi da página 202 até a página 206, tá? Então, a gente vai dar continuidade agora a essas atividades, né? E que vocês também peguem aí o livro de vocês e mãos à obra, tá? Vamos lá, passando. Deixa eu me localizar de novo, tá? Vamos lá. Página 212, tá? Diálogo com o texto. Primeira questão. Observe as imagens abaixo e relacione-as com as informações presentes no texto, para então responder as perguntas, certo? Então, gente, lá no livro de vocês, temos 4 imagens, tá? Primeira imagem, nós temos aí resíduos sólidos, né? Lixo jogado à beira, às margens de um rio, tá certo? Segunda imagem, nós vemos digamos que é uma indústria lançando fumaça, né? Gases na atmosfera, então isso vai causar uma poluição do ar, certo? A terceira imagem, nós temos, se não me engano, eu acredito que seja um país, né, que está com a neblina aí, talvez também tenha um pouco de poluição, certo? E nós temos aí na quarta imagem os carros passando em ruas alagadiças, né, provavelmente depois de uma forte chuva, tá? Então a letra A diz assim: como você descreveria a população que mora na cidade representada nas imagens? Gente, essas imagens, elas querem nos chamar a atenção para uma coisa, tá? O que, professora? Que ela quer nos chamar a atenção. Gente, à medida que a população cresce, tá? Ela vai trazer consequências para as nossas cidades, tá? Então, se a população cresce, se essa população não é bem educada, tá? O que vai acontecer? Ela certamente, né, ela vai gerar mais, por exemplo, na primeira imagem, ela vai gerar mais resíduos sólidos, tá? Vai consumir mais, né? Nós temos hoje um problema no nosso país e no mundo, um problema de consumismo, né? O que é isso, consumismo? Vem de consumo, consumir demais sem estar realmente necessitando, né, de tal objeto. Muitas vezes a gente compra um objeto sem nem estar precisando, mas a gente quer porque
todo mundo tem, porque é um objeto novo, tá? Então isso vai gerando lixo, vai gerando resíduos sólidos, tá? E vai trazer consequências para a população. Por quê? Porque se minha cidade não tem, vamos dizer, uma forma de tratamento adequado para esses resíduos, a população que não tem educação, ela vai jogar esses resíduos onde ela acha que deve jogar, né? E isso, né, referente a essa imagem, está errado, né? Porque de forma correta, né, o tratamento do resíduo sólido, de forma correta, ele tem que ir para um aterro sanitário, onde ele chega lá, ele vai ser tratado, tá? Vai ter os lugares por onde ele vai passar, tem toda uma infraestrutura nesses aterros sanitários. E a maioria das cidades do país, né, do nosso Brasil, não tem aterros sanitários, tá bom? Apenas lixões ou aterros controlados. Então, isso vai causar um forte impacto ao meio ambiente. Na outra imagem, a gente vê essa questão da poluição do ar. Gente, à medida que a cidade cresce, né, que uma cidade cresce, que um país cresce, vai surgindo aí as indústrias, né? E essas indústrias, elas estão produzindo algum tipo de material ou algum tipo de objeto, né? E essas indústrias elas vão lançar muitos poluentes na atmosfera. Então, também vai trazer problemas, né, aí para o meio ambiente. Essa terceira imagem eu não decifrei bem o que é que ela quis dizer, né? Mas eu acho que está relacionado com as questões climáticas, tá? O nosso clima mundial, ele vem mudando constantemente, certo? Então, isso também, segundo os estudiosos, dizem que consequências, tá? Desses impactos que a população causa à natureza. E a última imagem é a imagem das enchentes, né? Que é uma imagem que a gente vê constantemente já na nossa cidade e nas outras capitais, né? Teresina, por exemplo, mês passado sofreu muito e sofre todos os anos com enchente, tá? Gente, mas essas enchentes, elas não são à toa, tá? Elas são resultados do processo de asfaltamento das ruas, tá? A água não tem para onde escorrer. Elas são resultados dos resíduos que a gente joga na rua e aí eles correm para os bueiros e esses bueiros vão acabar entupindo. Então, quando a água vem, né, ela quer descer. Até porque, gente, a água ela tem o seu percurso, né, tem o seu curso natural. E quando ela vem, a água da chuva, ela não quer saber quem é que fez casa, quem é que asfaltou rua, não, tá? Ela vai passar da mesma forma pelo seu curso, a não ser que tenham feito um desvio aí. Mas nós sofremos muito com essa questão de enchentes quando chove, tá bom? E isso é uma questão também de planejamento. Se as coisas fossem feitas de maneira mais bem planejada, mais bem feitas, ocorreria esses problemas? Ocorreria, mas de uma forma mínima, né? Minimizada, tá? Com menos consequências, vamos dizer assim. Então, a letra A, como você descreveria a população que mora na cidade representada nas imagens? Então, vamos descrever essa população, né? Dizendo que o crescimento, tá? O crescimento desordenado vai provocar diferentes problemas ambientais e consequências danosas, né? Consequências danosas aí tanto para a população quanto, né, para o meio ambiente, certo? Letra B. Deixa eu ver se tem letra B, porque é na outra página, né? Então, letra B, quais problemas os centros urbanos, em sua maioria, enfrentam e por quê? Então, vocês podem até colocar esses problemas aí das imagens, tá? Enchentes, poluição, questão dos resíduos sólidos, tá? Então, mas os grandes centros urbanos, hoje eles sofrem com os problemas de infraestrutura, problemas de saneamento básico, tá? Que vai envolver a água e o esgoto, né? Galerias,
que as cidades também, a maioria não tem saneamento básico. Enfrentam problema de enchentes, enfrentam problema de poluição, né? E outros problemas, tá? Então, coloque aí na letra B. Problemas de infraestrutura, saneamento básico, enchentes, poluição, entre outros, tá? Depois tem um tópicozinho, tem um pontinho preto, diz assim: olhando o entorno do lugar em que você mora, é possível identificar alguns dos problemas destacados na pergunta anterior, quais e por que acontecem, tá? Então, essa resposta é pessoal, eu não conheço onde vocês moram, mas vocês vão ver se identificam algum desses problemas e vão dar suas respostas pessoais, tá? E, assim, na nossa cidade, entre esses problemas aí, o que a gente mais vê é a questão das enchentes, né, nas épocas das chuvas, e na questão da poluição pelo lixo jogado nas ruas, tá? Então, eu acredito que no bairro de vocês tenham, né, esses problemas de vez em quando, tá bom? Então, vocês coloquem de acordo com o que vocês verem aí no bairro, certo? A letra C. Quais soluções você indicaria, né, para resolver um dos problemas que você julga prioridade em favor de uma vida mais saudável, tá? Então, você vai indicar uma solução para um dos problemas ambientais, tá? Causados aí pelo ser humano. Se for o lixo, você vai dizer como é que pode ser resolvido o problema do lixo. Das enchentes, né? Como é que poderia ser resolvido esse problema? O que é que você acha que deve ser feito, tá? Então, é uma resposta pessoal também. Vamos partindo lá para página 204, tá? Tem a segunda questão, gente, deixa eu só me localizar, tá? Tô sem livro ainda impresso. Segunda questão, a população de um país cresce devido a diferentes fatores. Observe o gráfico e responda. Gente, ó, nesse conteúdo, observem que tem muitos gráficos a serem analisados. Então, vamos já começar a ver como é que se faz essas análises de gráficos, tá? E vamos tentar compreender, tá bom? Então, vocês verem aí no livro de vocês, a população do Brasil de 1901 a 2015, né, tem um gráfico aí, e o crescimento do número de habitantes em milhões de pessoas. Então, esse gráfico ele começa do ano de 1901, né, e aí ele vai pulando os anos aí até o ano de 2015. Notem que aí, de 1901, tá, 17,4%, ele vai aumentando, né, esse crescimento do número de habitantes da população. Então, 1901, 17,4. 1920 já tinha quanto? 30,6. 1940 já tinham quantas pessoas? 41,12. E assim sucessivamente, tá? Até chegar em 2015 que tinha 204,7. Certo? Então, é assim que se analisa o gráfico. Primeiro eu vejo o ano, se for um gráfico de população, eu vejo o ano lá no pezinho, né, do gráfico. E nas barrazinhas, né? Eu vou ver nessa quantidade, tá bom? Calcule a diferença da população brasileira em milhões de pessoas entre os anos de 1901 e 2015. Então, você vai fazer a diferença aí, tá? Como é que você vai fazer essa conta aí da população, tá? Então, eu vou pegar... Se eu for fazer na calculadora, se você for fazer na calculadora, você vai pegar 204,7 menos, né, porque é a diferença, menos 17,4, tá? Mas se você for fazer na mão mesmo, façam à mão, né, você vai pegar também 204,7 menos 17,4. Essa diferença aí, o resultado aí vai dar, gente, 187,3 milhões de pessoas, tá? Então, vocês coloquem aí esse resultado. A diferença do ano de 1901 para o ano de 2015 foi de 187,3
milhões de pessoas, ok? Letra B. Quais os motivos do crescimento da população, né? Por que essa população ela foi aumentando ao longo dos anos, tá? Gente, os motivos são o crescimento natural, né? E também a questão do êxodo rural, a transferência de pessoas, a questão da imigração, tá? Então, tudo isso vai contribuir para que a população aumente. Crescimento natural, nasceu mais pessoas, né? A vinda de imigrantes, vieram pessoas de outro local para o nosso país, tá? Transferência de pessoas, às vezes as pessoas, né, mudam de lugar, tá? Então, são esses os motivos. Crescimento natural da população, pode ser também a questão da imigração. Coloquem aí. Gente, tem deixa eu ver aqui. Tem a terceira questão, tá? A terceira questão diz assim. Só um momento, gente. Por que é importante o censo ou recenseamento demográfico realizado pelo IBGE, né? A gente já viu que o censo é importante, porque ele um dos principais motivos vai ajudar, né? Vai nos dar dados sobre a nossa população, vai ajudar também na administração, né?